Olá para você que nos acompanha. O Bom Dia Entrevistas recebe no estúdio hoje a professora Josiele Tonin Palhosa, que participou da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio, realizada em 2023. No dia 27 de março, Josiele recebeu a notícia que ficou entre os 10 professores finalistas da competição, premiados com medalha de ouro e o intercâmbio acadêmico para Xangai, na China. Sobre a Olimpíada, como foram todas as etapas antes de ficar entre os 10 melhores professores? Então, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar colocando um pouquinho sobre as questões da educação. Então, assim, no momento que eu fiquei sabendo da Olimpíada, fiz a inscrição, enfim, era algo muito distante, né? A gente pensa mais de 600 professores de matemática do país competindo nacionalmente nessa Olimpíada. Aí a Olimpíada ocorreu em 3 etapas. Então, a primeira etapa foi a etapa de provas. Então, a gente fez provas. Na segunda etapa, a gente teve a parte de vídeo, né? Gravação de vídeo sobre o nosso trabalho desenvolvido na escola. E, na sequência, em dezembro, a gente fez a terceira etapa, que foi a entrevista, com a presença do Cristóvão Buarque, enfim, o pessoal da parte mais da educação do ITA, do Instituto de Tecnologia Aeronáutica. E na primeira fase, que tinham 600 e poucos, daí sobraram 68 para a segunda. Aí, desses 68, ficaram 20 finalistas para a terceira fase, que foi lá em dezembro, que foi a entrevista. E o resultado final daí dos 10 medalhistas de ouro, que saiu no dia 27, daí de forma online. Você foi reconhecida por práticas inovadoras de ensino. Nos fale sobre. Com certeza. Eu acho que tudo começou com a pandemia, porque ali na pandemia eu me deparei com uma situação de como ensinar matemática estando à distância dos meus alunos, não tendo aquele contato direto. Então, eu criei um canal no YouTube para estar iniciando, né? Enfim, com um quadro na sala de casa, de maneira improvisada. E nós tivemos, da SEDUC, né, da 15ª Coordenadoria, uma formação que era chamada de letramento digital. E essa formação, ela trazia muito a questão da tecnologia, de como a gente poderia inovar, diferentes recursos, softwares, para a gente estar trabalhando. E o que eu fazia? Assistia a formação num dia, no outro dia já colocava em prática. Então, a produção de games, os alunos me ajudaram bastante. Então, a gente interagiu muito nesse período pandêmico. E, retornando para a sala de aula, acho que os desafios continuaram, talvez até maiores, né? Por quê? Porque daí a gente se deparou com alunos com dificuldades de aprendizagem. Muitas habilidades não desenvolvidas. Então, vinha daí a questão de resgatar essas habilidades. Então, o trabalho com a parte tecnológica, com os games, com os softwares, enfim, com tudo isso, com o pensamento computacional também, continuou em sala de aula. Mas aí eu percebo assim, eles gostam muito disso, mas eu não sou favorável que fique só no tecnológico, porque aí é tela, é computador, é celular. Então, construímos jogos físicos. Aí toda aquela questão de que surgiu uma oportunidade, aproveitar aquilo para tornar uma aula agradável, uma aula diferente. Então, até já foi para as mídias a questão da jabuticabeira. Então, eu cheguei na escola, o pé de jabuticaba estava cheinho de frutas. E eu estava trabalhando, coincidentemente, a esfera. Então, o que eu fiz? A gente foi lá com os alunos, colheu as frutas, levou para a sala, trabalhou os conceitos de esfera, diâmetro maior, enfim, fez todo um estudo. Depois, claro, eles tinham que comer as frutinhas, né? Degustar as esferas, como eu digo para eles. Comentei também que a questão cheguei na sala, de repente um aviãozinho passou sobre a minha cabeça, né? Eu disse, meu pai, eu vou pendurar vocês, né? Aí acabou virando uma brincadeira, né? Aí o que eu aproveitei? Então, gente, assim, já que gostam de aviãozinho, a gente pegou uma folha de papel, estudou área, perímetro daquele retângulo. Na sequência, com as dobraduras do avião, que eles foram me mostrando como eles faziam, surgem vários triângulos. Então, a gente fez estudo de ângulos, estudo de área, toda a questão da exploração dos tipos de triângulo a partir dessa situação. Então, eu vejo assim que a matemática, ela precisa muito do concreto,
para ter a abstração e também a questão de fazer com que os alunos gostem, se interessem pela aula, que eu acho que aí o aprendizado acontece, né? Aproximar a realidade do conhecimento, né? Com certeza. Sobre o teu canal no YouTube, como foi que surgiu essa ideia ali? Foi em função da pandemia? Eu acho que assim, o canal no YouTube, eu vou dizer para você assim, tá bem desatualizadinho. Tem os vídeos que, claro, tem muito vídeo gravado bem no período da pandemia. Depois, claro, com a rotina do dia a dia, não tive mais tempo, né, de ficar produzindo. Então, mas assim, é uma coisa bem caseira, edição feita assim em casa com um celular, nada muito incrementado. Então, foi algo assim, mas eu ainda uso. Por exemplo, tô trabalhando determinado conteúdo, galera, ó o link aqui para vocês assistir a aula de novo, gravada pela prof. E eu uso muito o meu canal agora para quê? Eu crio playlists, eu seleciono material, porque assim a gente tem muita riqueza na internet. Só que muitas vezes os alunos não sabem o que é adequado, qual vídeo que é mais fácil de compreender o conteúdo. Então eu faço essa seleção de acordo com a série, com o nível, e organizo as playlists para eles poderem estudar. Ótimo. Tecnologia aliada à educação. Com certeza, e eu acho que assim ela pode ser uma grande aliada. Claro que temos assim, e muitas vezes a gente tem que pensar assim, não pode ser só tecnologia, né? Mas ela pode ser uma grande aliada, com certeza. Quando tu viu teu nome na lista dos professores, quais foram os sentimentos? Eu acho que assim, cada etapa foi uma realização, né? Porque, assim, o nível de exigência, principalmente desde o início, a prova inicial, nossa, foi assim, tinha que relacionar os conteúdos com as habilidades da BNCC, então a prova não era objetiva, então ela era discursiva, então algo que exigia mais, e cada etapa que a gente vai vencendo, acho que é uma realização, né? No dia 27, que foi lá, tava a família reunida na sala para acompanhar, nossa, uma emoção enorme ver lá na tela a minha imagem, enfim, como uma das medalhistas de ouro e a única do sul do país, né? Então, os 10 que ficaram, eu sou a única representando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Que bacana. E sobre o intercâmbio acadêmico para a China? Vocês já têm alguma data prevista? Assim, eles nos repassaram que eles acreditam que vai ocorrer em outubro. Por que outubro? Em razão de vários fatores do país lá, a poluição, a questão de como está o ar naquele período, o clima, enfim, está previsto para esses dias. Daí vão ser em torno de 15 dias em que a gente vai estar conhecendo as instituições de ensino da China, conhecendo o sistema educacional deles. Por quê? Porque eles são referência mundial, né? E eles, em pouco tempo, fizeram com que a educação evoluísse muito, enfim, toda a economia do país. Então, a gente vai passar esses 15 dias em Xangai, conhecendo realmente essa parte educacional, para trazer um pouquinho das ideias para o Brasil, da nossa experiência. E, retornando de lá, a gente vai participar de workshops pelo país, para repassar um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente conheceu e do nosso trabalho também para outros profissionais. Ótimo. Bacana, Josi. Meus parabéns, então, pela medalha. Obrigada. E uma ótima viagem, que seja muito enriquecedora, né, para o teu conhecimento em matemática. Agradecemos a tua presença aqui no nosso estúdio. E eu que agradeço, e acho que assim, o meu principal objetivo, e acho que também da Olimpíada, que foi organizada pelo ITA, pelo MEC, enfim, aí para o pessoal do IMPA, é o quê? É fazer com que a gente consiga transmitir para outras pessoas e os outros professores também maneiras diferentes de trabalhar matemática, de fazer com que os alunos gostem da matemática, se interessem e a gente tentar melhorar a qualidade da educação no Brasil, né? Certo? Agradeço muito a oportunidade. O Bom Dia Entrevistas fica por aqui.